Bom dia a todos. Desculpa pelo atraso e agradecer já a presença de vocês e a paciência de estarem aqui com a gente, tá bom? É com imensa satisfação que damos início ao Creative Film Finance Forum. O Creative Film Finance Forum, Fórum de Negócios Audiovisuais, Mercado e Internet, é um evento voltado ao mercado audiovisual de cinema, televisão e novas mídias. Tem o objetivo de descentralizar negócios e informações sobre o setor audiovisual, com a intenção de fomentar parcerias, coproduções e negócios entre pequenas empresas do interior do estado de São Paulo. Ao longo do dia, vamos ter uma série de painéis e discussões que abordarão desde políticas públicas municipais até coprodução regional e internacional, debates sobre equidade nas telas e políticas culturais. Para quem ainda não acompanhou toda a programação, acesse f3.live. E hoje à noite a gente tem o show para encerrar a programação com um legal samba funk com clássicos do cinema. Lembramos que todo o evento está sendo transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Todoplay, garantindo acesso amplo e democrático às discussões que aqui ocorrerão. Então agora a gente vai dar início ao painel Políticas Públicas e gostaria de apresentar o senhor Maurício Scarpari, assessor da Secretaria Municipal de Ação Cultural de Piracicaba, secretária municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico de Itu, Sabrina Souli. Sabrina é paulistana, radicada em Itu, atua há mais de 20 anos no setor cultural, formada em comunicação social e pós-graduada em psicanálise na cultura. Traz a experiência em diversos cases culturais e sociais com grandes empresas e artistas renomados. Dentre os projetos coordenados por ela, destacam-se edições de livros, exposições e catálogos com inúmeros artistas. É ainda especialista em projetos culturais, sociais e ambientais, com formação pelo Ministério da Cultura e SENAC no programa de capacitação em gestão de projetos e empreendimentos criativos em Itu. Coordenou o evento Arte no Beco, atuou como consultor em marketing cultural e ministrou cursos, oficinas e palestras sobre produção cultural e elaboração de projetos para as leis de incentivo. Agora eu quero apresentar o diretor do Departamento de Cultura de Jundiaí, João Carlos de Luca. João Carlos de Luca é músico e radialista. Iniciou sua carreira profissional como músico da noite em 1997, aos 18 anos. Formado em comunicação social, rádio e TV pela FAAP. Passou pela Fundação Padre Anchieta de Rádio e Televisão Educativas. Mais tarde entrou no curso de música na Unicamp, aprimorando seus conhecimentos e direcionando seus objetivos estéticos. Sua formação possibilitou experiências em diferentes frentes da expressão artística, como na produção de programas de rádio e televisão, em peças teatrais, em projetos musicais diversos, como músico da noite e professor de piano e teclado. Agora eu quero apresentar a Mônica Gropello, da TV Tec Jundiaí. Mônica Gropello, jundiaiense, 59 anos, foi atleta, jogadora de voleibol, entrou para a Faculdade de Educação Física e tinha o sonho de ser técnica de uma grande equipe, mas um convite para fazer um bico de revisora de textos mudou totalmente seu percurso. Apaixonou-se pelo jornalismo, entrou para a faculdade e tornou-se especialista em comunicação pública, marketing eleitoral, desenvolvimento de cidades e gestora pública. Recentemente foi premiada com mérito administrativo na gestão pública, entre outros. Maurício, eu já vou te apresentar, é porque você vai começar. Após as falas, haverá um tempo para perguntas e interação com o público presente e agradecemos desde já pela participação e pelo respeito mútuo durante as discussões. Então, eu vou passar a palavra para você. Houve um problema técnico aqui, mas fique com a palavra e que vocês tenham um bom evento, gente. Obrigado, Nunes. Uma salva de palmas a todos que estão aqui em cima hoje nesse fórum tão importante, a vocês, agradecendo quem está aqui na plateia e também está em casa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque está sendo gravado também. Então, para você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje também a gente tem intérprete de Libras, né? Isso é muito importante, o nosso amigo Ed está aqui nos auxiliando também, né? Eu sou Maurício Scarpari, eu sou assessor aqui na Secretaria Municipal
da ação cultural, também sou formado em comunicação, publicidade e propaganda, né? Eu tenho alguns MBAs que nos estendem a questão também que envolve a comunicação, mas a minha área é o audiovisual, é o cinema, também sou professor universitário, e estou aqui na Secretaria há 3 anos e meio, né? Trabalhando com projetos e estabelecendo junto à equipe da Secretaria, junto ao nosso secretário, Carlos Beltrame, que não pôde estar, ele teve um problema de saúde, não pôde estar hoje, estabelecendo um olhar abrangente, né, descentralizado, a respeito do que é cultura, né? O nosso trabalho aqui hoje é falar, né, de políticas públicas, é dialogar sobre isso e, principalmente, trazer um pouco da realidade de cada um de nós, né, que estamos aqui, não só para trocarmos, mas também para expormos para vocês que estão aí do outro lado, olhares que possam nos inspirar, que possam levar, né, mas também que a gente possa receber, né, ideias, debater essas ideias a respeito desse avanço do que é essa cultura, porque nós precisamos garantir os direitos de cultura, esse é o nosso trabalho, né? A todos, né? Abrir possibilidades dentro de uma diversidade que cada vez mais vem à tona, né? A internet hoje, ela trouxe para a gente uma abertura, uma discussão bastante significativa nesse sentido, e nós precisamos entender isso, né, para também desenvolvermos sempre algo de muita qualidade. Antes de nós subirmos ao palco, a gente estava dialogando a respeito, né, disso tudo. E o que é mais interessante, nós temos ali realidades muito parecidas. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente troca e nós, né, conversando sobre isso, nós avançamos também em outras possibilidades. Isso que é a nossa riqueza, tá? Então eu vou começar aqui, estou começando apenas com essa introdução. Eu acho que o nosso trabalho é cada um apresentar um pouco do seu e nós debatermos. Vou também usar a palavra como um fomentador, como fala, um mediador, mas também uma pessoa que gosta ali de instigar, questionar, porque eu acho que é essa a nossa pegada aqui hoje, né, gente? Né? Nós vivemos em lugares diferentes, municípios com culturas diferentes, mas que também são muito parecidas, né? E como é que a gente vai tentar trazer isso para vocês? Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso ponto maior, tá bem? Quem quer começar? Você. Tá bom. Bom, primeiro é um prazer, obrigada pelo convite, Maurício, em seu nome, né, cumprimento todos aqui. Me sinto muito honrada em estar participando de uma discussão, de uma mesa e falar de políticas públicas. Sou jornalista de formação e há mais de 35 anos eu atuo na gestão pública. Me especializei, como eu disse, em comunicação pública. Mas eu percorri Agência Estado, Jornal Globo como correspondente, Assembleia Legislativa, tive uma grande experiência na área pública. E a minha contribuição aqui hoje é sobre transformar e usar espaços públicos que a gente tem nos nossos municípios. A vida, né, para quem mora em cidades como Itu, como Jundiaí, como Piracicaba, o que a gente tem em comum? A nossa vida acontece no município. Ela é muito próxima, ela é diferente quando você mora em São Paulo, né, numa capital, ela é um pouco mais distante, mais impessoal. E no município, a gente praticamente conhece todo mundo. A experiência, a contribuição que eu trago aqui como políticas públicas é o direito à cultura, mas o direito também ao acesso aos serviços públicos. Então, eu enxergo muito a administração pública, a gente traz isso já na nossa Carta de Serviços em Jundiaí, do nosso prefeito Luiz Fernando, que é fazermos da prefeitura uma grande prestadora de serviço. Discutindo espaços públicos, como eu vejo este aqui, a contribuição é a seguinte: em Jundiaí nós tínhamos uma TV pública, que funcionava, uma TV aberta, que ela foi construída e projetada como uma TV pública.
em 1996. Durante 20 anos, ela perseguiu o caminho, o investimento, o olhar e a esperança da TV pública. Um espaço de 1.600 metros quadrados, com investimentos em TV pública. O João sabe disso. E havia uma frustração também da cidade de Jundiaí, dos jundiaenses, em não termos uma TV aberta. Todo mundo sabe, eu não sei se funciona aqui em Piracicaba, mas as concessões para uma TV pública elas têm que vir da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, e também do Ministério das Comunicações. E nem todo município consegue ter uma TV aberta. Mas investir em TV também é algo que precisa ser pensado, porque os equipamentos são caros, são importados, você precisa ter uma produção para que você faça isso. Esse espetáculo aqui, ó, esse evento que nós estamos fazendo, ele tem toda uma organização atrás, tem luz, tem palco, tem cena, enfim, tem roteiro. Isso é caro para uma administração pública. Então, uma TV pública em Jundiaí, que funcionou durante 20 anos, e, em 2016, nós trouxemos uma mudança radical. Saímos de uma TV pública que estava para ser fechada, existia uma proposta exatamente no momento de eleições, como o de hoje, em 2006, onde os prefeitos queriam fechar, os candidatos, pré-candidatos, queriam fechar a TV. Ela não seria mais uma TV, seria transformada em outra coisa, ocupada por outro tipo de serviço. Só que a gente tem lá um espaço maravilhoso, público, lúdico, com estúdios de 200 metros quadrados, com pé direito exatamente como esse daqui. A gente tem 2 estúdios maravilhosos e uma ambientação de TV que é encantadora, a TV encanta. E aí o que aconteceu? Nós transformamos, levamos esse desafio, e uma proposta só foi protocolada como a continuidade daquele espaço, porém transformado como uma escola de cursos em audiovisual, mídias, comunicação e criatividade. De lá para cá foi um desafio, uma resistência, mas nós conseguimos colocar em 7 anos, exatamente agora em agosto, faz 7 anos, a gente colocou 35.000 vagas em cursos de audiovisual, Canva, linguagem de cinema, comunicação, cursos de 3 horas. Nós repensamos um local público, não permitimos que ele fosse fechado, fizemos o simples dentro do nosso orçamento, e hoje nós temos 4 pilares. Nós mantivemos um canal online, que é a TV Tech, com o Instagram, onde a gente faz mais de 30 postagens por dia. Continuamos sendo um canal agora abertos na internet, abrimos para todo mundo, online, os equipamentos são mais acessíveis e econômicos, a gente tem a criatividade, a qualificação e a geração de renda. Então, a gente trabalha com 4 pilares, e é um ecossistema de comunicação, criatividade, qualificação e geração de renda, onde tudo vai e volta. A gente tornou aquele espaço absolutamente vivo, encantador, com potencial produtivo, acessível. Os estúdios foram transformados em salas, onde são transmitidos conhecimento, audiências públicas, eventos. Então, o que aconteceu? Uma política pública de transformação. Nós inovamos, co-criamos, né, e trouxemos uma inovação aberta. O que a gente fez? A gente abriu as portas, né, da TVE, transformamos na Fundação Escola, fizemos questão de trazer o nome Escola, TV Tech Jundiaí. E hoje, com certeza, se tornou lei, temos a geração de renda, onde a gente abriu para a economia criativa. Todos os nossos cursos, nós temos cursos de qualificação até em vigilância sanitária, manipulação de alimentos, a gente consegue, inclusive, acolher as famílias atípicas, TEA, né, síndromes e transtornos, adaptando os nossos conteúdos para que essas
mães e famílias tenham tempo de se qualificar para a geração de renda. E nós temos, então, o Galpão Criativo, onde os cursos são levados à prática, os laboratórios, uma pré-incubadora. Então, essa é a contribuição que eu posso trazer. A política pública sendo feita dentro do município, ressignificada, não permitimos que fechasse, trouxemos o conhecimento, abrimos para todo mundo, o nosso orçamento se mantém o mesmo, são 5 milhões por ano com folha de pagamento, e a gente tem um ambiente absolutamente vivo, criativo e encantador. Então, eu trago essa contribuição desse case de Jundiaí. Não fechar, mas sim transformar. Então, acho que fechar é mais fácil. Transformar é o que leva a gente a ter um empenho maior. Essa é a minha contribuição. Uma salva de palmas, porque isso é muito importante, né? Muito nos inspira. João, agora é com você. Fique à vontade para colocar tudo que a gente conversou lá fora. Como você disse, vamos resumir, né? Porque a gente falou muito. A gente já fez um ensaio ali, que foi ótimo. Bom, gente, bom dia, uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui em Piracicaba. Somos mesmo, a gente se sente, ao mesmo tempo que a gente sente um pouquinho de fora, a gente se sente muito em casa, porque esses municípios, né, nós somos praticamente vizinhos, né, nós não estamos, mas assim, a gente se sente muito próximo. E conversando sobre cultura, a gente se sente mais próximo ainda como gestão, né? Eu penso que, falando da diversidade, acho que a gente tem que entender o país que a gente está, né? Eu acho que muita gente ainda não entende, e é difícil entender o tamanho que a gente tem, as culturas que a gente tem, né? O Brasil, fala-se muito de política pública, nunca se teve um projeto de nação, mas, veja, para nós, na nossa realidade como país, eu penso que é muito difícil a gente pensar nisso mesmo, né? A gente quando eu sou músico, né, formação na área da comunicação, quando eu venho para o poder público, eu começo a entender a dificuldade também de se lidar com o pensamento que a gente tem da população em relação ao coletivo, ao que é público, né? Como a gente, como cidadão, pensa o público, né? Como a gente pensa o espaço público, a calçada, a sua rua. A gente pensa como um lugar nosso, né? Não só meu, mas nosso. Então, eu penso que o começo de tudo é um pouco aí. E a desigualdade que a gente tem, né? A gente tem a miséria, né? A gente tem a miséria. A gente tem... eu não acredito muito em classe média, é o que eu estava falando. Eu acredito que a gente tem a miséria, pobres e ricos. Então, a gente tem que lidar com isso enquanto gestão pública, entendendo o local que a gente está, que cultura a gente está falando. E, para isso, a gente tem que sair um pouco do senso comum, né? Eu não gosto de falar muito do pessoal, mas eu vou contar só uma história. Pouca gente eu falo. Eu tenho falado isso mais agora, mas eu tinha lá meus 13, 14 anos, e quem me tira um pouco, me abre a visão para o mundo, para esse Brasil que eu estou dizendo aqui, né? Eu era uma pessoa que tinha as referências de cultura popular, Rede Globo, o SBT, o Chacrinha, o Clube do Bolinha, o Silvio Santos, a Xuxa. Que mais? A gente tem Hollywood, a gente tinha o cinema. Mas, de repente, eu conheço Pedro Paulo Rocha, filho de quem? De Glauber Rocha. Por uma coincidência do destino. Adolescentes, ele estudou lá, na época, em Jundiaí. E isso, na adolescência, eu estou falando isso por conta do cinema também, né? Porque esse espaço nosso aqui tem o cinema como um grande ponto focal. Então, esse cinema do Glauber veio através do Pedro para mim e me abre essa visão. E eu estou dizendo isso porque eu acho que sempre seria importante para todo mundo, né? A gente que daí escolhe lidar com arte, com cultura, é muito fácil para a gente, ao longo do tempo, a gente ir lidando com esse Brasil. Mas isso não é o que a gente vê do lado, né? Na família da gente, nas pessoas que estão, os amigos, nos nosso círculo de relações mais próximas ali. Então, isso tudo vai despertando. Quando eu venho para a gestão pública, através do Marcelo Peroni, que é o nosso secretário de Cultura, gestor de cultura,
que é um amigo que trabalhamos sempre juntos também na parte artística, ele vem do teatro, é diretor de teatro, ator. A gente tem conseguido, nesses últimos 8 anos, dentro da gestão pública, e com uma visão muito sensata e sensível do prefeito Luiz Fernando Machado, sim, há de se falar isso, não no sentido político, assim, primeiro, mas de uma pessoa que entende a necessidade técnica de ter pessoas técnicas em cargos políticos. E isso foi fundamental para o trabalho que a gente vem fazendo, porque a gente em Jundiaí, e eu não falo isso sobre mim, tá? Eu estou falando dessa equipe que a gente formou ali, junto com os servidores públicos, junto com os cargos comissionados, de olhar para o artista local, de traduzir esse mundo da cultura. Estávamos conversando. Um artista, né? Vamos pegar um ator, ele às vezes um diretor de teatro, meses para chegar numa expressão facial para traduzir aquele sentimento num trabalho. Veja, a sutileza da arte, né? Quando você estuda um instrumento, a dedicação. Quantas pessoas entendem isso ao ver o produto final ali pronto e ter a experiência artística como apreciador, mas quantas pessoas entendem uma entrega de uma vida para um processo desse, de um trabalho, né? Já falamos da pandemia, né? O que nos nutriu na pandemia, muitos de nós, para que a gente não enlouquecesse? A arte, as séries, os filmes, as lives, a música, né? O cinema, o audiovisual, enfim. Então, a gente fala muito disso porque o trabalho, às vezes, ele não aparece num país onde a formação tem dificuldades, né? A gente tem dificuldades históricas ali. Bom, a gente vem, como gestores, com esse mundo, né, da cultura, com a vivência do mundo da cultura, brigando, desbravando e conseguindo conquistas com o nosso jurídico, com a nossa administração, com as nossas finanças, com a gestão como um todo, para entender a cultura, para que a gente possa executar a política pública, que a gente quer fazer algo a longo prazo, deixar a política pública ali, né? Então, você precisa, dentro da gestão, entender a legislação que você tem, porque, gente, olha só, a legislação agora está mudando. A gente tem uma lei agora, que foi a 14.230, que é a lei de fomento. Estou com o número até que eu li. Porque é uma lei maravilhosa. Não resolveu todos os problemas, mas já resolveu muitos. E vai nos abrir um horizonte muito legal. Só que, até então, a mesma lei que compra essa mesa, o asfalto, é a lei que compra esse trabalho que eu falei do artista. Veja, então, como que a gente, como gestor, dá conta por esse caminho legal? Porque a gente não pode também chegar lá e querer atropelar tudo e fazer sentar dentro da lei. Porque aí você não faz nada a longo prazo, você não deixa a base. Você pode fazer política panfletária, mas você não deixa aquilo que é o grande problema da política no Brasil. Você faz 4 anos, destrói tudo, aí vem outro, que não dá tempo de você fazer nada em 4 anos no poder público, não dá, né? Então, para você deixar isso, você precisa entender da legislação, achar caminhos, achar pessoas sensíveis. Então, a gente lá em Jundiaí, foi engraçado, quando o Marcelo falava, eu falava, Marcelo, precisa fazer um edital lá da pandemia, online, como a gente vai conversa com esse procurador, porque esse cara aqui está aberto para falar disso. E hoje a gente tem mais procuradores abertos para isso. E eu nem estou julgando, porque, veja, não estou querendo fazer juízo de valor, não, porque é toda uma questão cultural, né, de como isso foi se desenvolvendo. E talvez essas questões em outros países, por isso que às vezes a gente tem alguns avanços, e temos muitos problemas também em outros países, mas assim, alguns avanços na área da cultura, talvez pela formação histórica, ou pelos alguns processos já terem sido vencidos, né? Mas o fato é que a gente, então, nesse caminhar, a gente conseguiu entender essa legislação um pouco dela, elaborar os editais, trazer uma política mais democrática, acabar com a política de balcão. Então, hoje você tem um cadastro, você tem editais. Aí vem as leis hoje, as leis federais, que são ótimas para poder nos auxiliar com mais orçamento. E falando do audiovisual, ainda mais, porque o audiovisual precisa de um recurso que a gente, como município, não dá conta. Se você tem 20 milhões no ano para você manter diversos prédios, manutenção, uma folha de pagamento que é quase metade desse orçamento, veja,
quando a gente fala num edital de R$500 mil, ele não é nada. Quantos projetos você faz com R$500 mil? 10 e 50 mil? Se você pegar teatro, que depende de uma estrutura, o audiovisual, para o audiovisual, R$600 mil é um projeto e olhe lá. Né? Então, as leis são importantes, assim como as leis de incentivo, né? Todas elas. Importante porque elas beneficiam, com certeza, na maior porcentagem, o artista que não é da grande mídia. Né? E quando beneficia, o da grande mídia está trazendo uma cadeia, uma economia ali, que a gente fala da economia criativa, mas uma cadeia de muitas pessoas que sobrevivem disso. Então, nós precisamos das leis. Enfim, então a gente vem entendendo disso, trabalhando com os servidores, porque você tem um concurso, vejam só, muita gente não sabe disso, né? A gente, quando fala política, a gente só pensa nos partidos, mas veja, a gente tem o servidor público, o concurso público, quem trabalha lá, apesar dos partidos, né? Embora possa ter uma posição partidária, e tenha liberdade para isso. Essas pessoas, elas entram, no nosso caso lá, nós temos 73 funcionários na cultura, na Secretaria de Cultura de Jundiaí. Um funcionário é técnico, é concursado, veio por um concurso aberto com uma especificação técnica da área, e é técnico de som. Você não tem um agente cultural, você não tem um produtor cultural. O concurso na prefeitura, esses funcionários poderiam estar em qualquer unidade. Eles poderiam estar na educação, poderiam estar na saúde, eles poderiam estar no trânsito. Então, você precisa achar os sensíveis ali, exemplo, você vai dar, porque daí a gente, como eu falei, a gente estava conversando, a gente tem eventos assim, de repente o secretário, que é o Marcelo, a gente está pendurado, carregando coisa, pega água. Então, esse exemplo você vai convencendo quem está com você, trabalhar em equipe, e sensibilizando para a cultura, trazendo formação também, a gente traz cursos para que o servidor entenda, né? Porque é difícil, né? A gente lida com isso há muitos anos. Então, quando você vai falar de produção, é algo muito sensível, né? Produção, você tem, as pessoas, você vai ficar ali no palco e você vai fazer tal coisa. Mas a produção não é assim. Você tem que procurar o que você tem que fazer, porque sempre tem trabalho, né? Quem trabalha aqui, ó, está sempre procurando. Chegou o café? Não chegou o café? Caiu não sei o quê? O cabo não funcionou. Então, produção. Veja, então, como a gente faz? Porque aí você vai falar, então, contrata uma terceirizada. A gente não tem orçamento para contratar uma produção terceirizada e nem seria tão justo com uma folha de pagamento que consome, né, todo esse orçamento. Então, você teria, teoricamente, que trabalhar com esses servidores. Enfim, tem esses desafios que a gente vem vencendo, vem formando equipe. E, só para eu fechar essa parte da fala, eu falo muito. Nós falamos. A participação popular, claro. Então, nós temos o Conselho de Cultura. E a gente vem também numa fala insistente para os artistas, dizendo, viu, não adianta você falar. Tem que chegar uma demanda das áreas de uma forma que represente esse setor, e o Conselho serve para isso. E o Conselho é um instrumento democrático institucionalizado que as pessoas não compreende, né? E isso é uma falha aí dessa nossa história, porque ali você teria que trazer as demandas da sua área, da sociedade civil, no caso da cultura, você tem as cadeiras, dança, teatro, música, produção. Então, essas pessoas, elas teriam que entender, representar os interesses, as demandas do setor ali da cidade, e trazendo um consensual para o poder público, porque a gente também não vai conseguir agir se um pensa de um jeito, outro pensa do outro, de certa forma, respeitando cada categoria dentro das áreas, trazer, de certa forma, essas demandas para a gente, né, saber como agir. Então, esse mapeamento de demandas é importante. Dados para a cultura a gente não tem, é muito difícil, a gente tem poucos dados para a gente agir. Aí vem o conselho e fala, não, mas tem que fazer para o teatro, ou não, tem que investir na... Bom, mas com que base você está fazendo isso? E as leis, Aldir Blanc, como elas exigiram um cadastro, hoje esses cadastros serviram muito para a gente ter base de dados para poder dizer, não, olha, nós temos aqui tantos por cento que da música, tantos por cento do teatro. Mesmo assim, claro que existe ali uma interpretação desses dados, mas já é algo, né?
Então, a gente vem... E hoje o nosso conselho mudou muito. Antes eu brigava muito com o conselho. E brigava em que sentido? Dizer, vocês não fazem gestão. A gestão é nossa, porque a gente tem um funcionário, a gente tem o dia a dia, a gente tem o orçamento. Vocês vão nos trazer a demanda, representando o seu setor, e discutindo política pública com a gente. Política pública. Não o seu projeto, não a sua visão particular do seu mundo, mas dos seus pares, né? Isso tem dado certo. A gente hoje tem pessoas... Ontem foi a eleição do nosso Conselho de Cultura. E a gente tem pessoas novas, pessoas que pensam de uma forma mais nova, que estão entendendo esse fazer dos nossos limites como poder público. Então, eu penso que a gente vem num caminho bom ali, e é demorado, é difícil, você tem que gostar, né? Você tem que ser da área, né? Porque senão você não consegue fazer essa interlocução, né? E chega de falar, que eu já falei muito. Não, João, sempre pertinente. Mas eu quero passar... A gente vai arrematar isso tudo, tá bem? Mas eu quero passar para a Sabrina, secretária da Cultura de Itu. Muito bem-vinda também, obrigada, Sabrina. Muniz, muito obrigada. E a gente queria um pouco da sua contribuição para tudo isso, né? Porque eu acho que é importante sempre a gente discutir e levantar essas mesmas dores, mas também esses mesmos amores, não é verdade? Sim. Sabrina, com você, querida. Muito obrigada, agradeço estar aqui, amei a cidade, achei lindo. Piracicaba não conhecia. Agradeço aí a contribuição, a presença do Ed aqui também. Importante essa inserção da cultura, da acessibilidade, isso é uma coisa que a gente também está aprendendo, né? E aí eu percebo no diálogo dos colegas que fazer cultura é essa coisa mesmo de a gente estar dirigindo e trocando pneu ao mesmo tempo, né? Então, quando eu ouço uma história como essa de ressignificar um espaço, né? Eu falo, nossa, como é bacana a gente ouvir, né? Para quem está na plateia, escuta isso, é muito bacana, é muito bonito, mas só quem está do lado de cá sabe todo o processo burocrático que está por trás disso, e não só o processo burocrático, mas a aceitação da própria população, né? Então, a gente tem uma história muito interessante, porque um dos desafios, quando eu assumi a gestão, que o prefeito Guilherme Gazzola colocou, ele falou, olha, a gente precisa reativar o mercado municipal, porque nós tivemos um restauro que foi muito significativo no mercado municipal, só que quando o restauro acabou, começou a pandemia. Então, foi extremamente prejudicial, né? E aí, enfim, todos aqueles permissionários, aquelas pessoas que estavam ali, perderam força, obviamente, porque a gente não tinha evento, não tinha nada para compor a cultura. E ele falou, vamos reativar. Eu falei, então tá bom, eu vou criar um projeto, e a gente criou o projeto Empório Cultural, que é música, economia criativa, dentro do mercado municipal. E tu ainda, né, essa coisa do berço da República, existe muita essa resistência, né, de você ressignificar lugares. Então, como que um lugar que vendia cereal, arroz, alface, agora vai ter uma banda de rock, né, ou um MPB? E aí as pessoas começaram, né, os munícipes mesmo, e antigos políticos também, né, a criticar, né? Então, assim, como ainda existe essa cultura da resistência, né? Então, isso aqui... Então, a gente pode ter uma feira aqui de orgânico, a gente pode continuar vendendo alface, mas não é anulativo a gente colocar uma banda, a gente fomentar a cultura local, a gente trazer músicos também de outras cidades para cá, né? E aí você percebe que isso também vai se diluindo com o tempo, né? E hoje as pessoas vão até o mercado municipal de sábado, porque sabe que lá elas vão ter boa música, vão ter um empório cultural, as pessoas cobram isso, né? Assim, hoje não, né? É só de sábado, não vai ter mais. Obrigada. Então, você vai, pouco a pouco, conseguindo mudar isso, né? Então, eu escuto essas histórias e falo, imagino tanto de burocracia, né, de processos, de reuniões que a gente tem que fazer, sensibilizar essas pessoas, né, do jurídico, de licitações, e falar, gente, né, a gente não está comprando caneta, a gente não está asfaltando, né? E infelizmente, a cultura ainda sendo vista como um evento, né? A gente acaba ficando no final da fila, porque eles falam, olha, eu estou com o muro da escola, eu estou com o hospital, a obra do hospital. É óbvio que a gente tem que entender que existem prioridades, sem dúvidas, né? A gente tem promoção social, a gente tem saúde, tem educação,
mas, poxa, o meu edital da Paulo Gustavo é muito importante, eu preciso soltar ele agora, porque senão não vai dar tempo, né? E aí você fica naquele desespero, né? Então, é muito desafiador. E aí, falando sobre case, assim, eu acho que um dos cases assim, que a cultura se orgulha muito em Itu, que tem a ver, Itu é uma cidade muito antiga, de 414 anos, né, berço da República, então a gente tem um patrimônio cultural histórico muito grande, né? A gente tem um centro histórico com mais de 200 casas, assim, que são comércios, enfim, muitas fazendas, mais de 80 fazendas históricas, né? E temos o trem republicano, então a gente tem essa cultura do patrimônio muito forte, mas ainda enraizado a falta desse reconhecimento, dessa valorização, das pessoas entenderem. E, enfim, desde que eu comecei a fazer cultura, isso há 25 anos atrás, eu sempre defendi a questão da transversalidade, né? Cultura não é só cultura é mais. A cultura ela pode estar na saúde, ela pode estar na promoção social, ela pode estar na educação. E, em 2021, a gente fez uma parceria com a educação e a gente criou um projeto de educação patrimonial. Então, hoje, crianças de 3º, 4º e 5º ano em Itu, elas têm na sua grade curricular educação patrimonial. E esse material foi criado junto com a cultura justamente porque ele prioriza, obviamente, né? Ele parte da ideia do macro para o micro, então ele prioriza o que é o nosso patrimônio, né? E a criança ela começa a entender isso entendendo ela mesma. Então, a primeira atividade do livro de atividades é quem sou eu? Né? Então, é aquela coisa do pertencimento. Então, hoje, essas crianças, a gente soma aí uma média de 2.500 crianças que já têm acesso a esse material. Os professores foram, uma média de 40 professores passaram por uma capacitação com funcionários da cultura, com diretores de patrimônio, para levar isso para essa grade curricular, para a sala de aula. Então, dentro da aula de educação artística, as crianças, não só em loco, aprendem sobre educação patrimonial, mas a gente tem as visitas guiadas também. Então, elas conhecem as igrejas, elas conhecem as histórias, e isso é muito enriquecedor, porque é difícil para a gente, quando a gente fala de cultura no sentido do que as pessoas entendem de patrimônio, e como que a gente faz isso com um adulto, que já tem uma série de valores e questões enraizados, né? Então, quando você leva isso para a criança, você entende que a criança está mudando aquele lugar, ela está levando aquilo para casa, né? Ela está passando de carro, de ônibus, a pé, e falando, mãe, isso aqui é o cruzeiro, isso aqui é a igreja, eu vim aqui, eu vim com a minha escola. Então, é muito bacana assim, esse pertencimento, né? Do ser, né? Quem eu sou, aonde eu estou, isso aqui é meu, isso aqui, então, se é meu, eu preservo, eu trago essa consciência de preservar, de entender, de contar essa história. Então, assim, eu falo, é lindo a cultura, é o que você falou, né? A gente não sabe o que tem por trás de uma cena, o que está ali, né? O que fez aquele ator se preparar, né? O processo de sensibilizar, de entrar naquela egrégora e tudo mais. Então, quando você olha e vê uma criança, 3º, 4º e 5º ano, falando sobre a sua cidade, sentindo orgulho, você fala, bom, a gente está conseguindo fazer alguma coisa, né? Então, esse é um case assim, que a gente se orgulha muito e que traz essa cultura da transversalidade, porque não dá para a gente falar de cultura sem falar de educação e vice-versa, não tem como. E esses kits, eles vão para as escolas, a gente conseguiu também fazer uma parceria com algumas associações para que a gente pudesse trabalhar isso na economia criativa, porque Itu tem uma questão que a gente chama do efeito Simplício, né? O que é o efeito Simplício? Simplício foi para a televisão e falou, Itu, tudo é grande. Né? E aí, Itu, tudo é grande. Então, ok, isso na nossa cultura, no nosso turismo, a gente tem a Praça dos Exageros, a gente tem uma série de coisas que, né, você vai para a Matriz, todas as lojas do entorno, lápis grande, borracha grande, né? E aí a gente fala, ok, isso é muito legal, né? Porque é o efeito Simplício, a cidade dos exageros, bacana. Só que e a nossa história?
né? Então, isso ficou tão grande, isso tomou tão à frente da história, que a gente precisa, né, de pouquinho em pouquinho, trazendo isso para ser resgatado. E uma forma que eu encontrei de fazer isso foi justamente com os artesãos, porque a gente precisava ressignificar o nosso artesanato, né? Então, quando um turista vai para um lugar, ele quer levar algo que represente aquele lugar, né? E Itu não tinha isso, né? Você tinha as pessoas que elas produziam, enfim, aquilo que... Então, como que a gente faz isso? Então, esse mesmo material, a gente fez uma repaginada, né? Montou alguns painéis e, né, de uma forma mais coloquial, né, ofereceu isso para esse pessoal da economia criativa, inclusive para as pessoas que trabalham com gastronomia também, porque lá tem o pastel gigante, tem a coxinha gigante, né? Então, assim, como que a gente pode também falar, né, de gastronomia, colocar a nossa cultura, a nossa história? E eles tiveram acesso a isso, e hoje a gente já começa a ver nas nossas feiras, né, coisas com identidade, né? Então, a pessoa, eu fabrico pão, tá ok, mas coloca uma etiquetinha, né? Eu faço um bordado, faz uma fachada da igreja matriz, em vez de, né, fazer a galinha. Então, assim, a gente está conseguindo trazer essa cultura. Então, isso é maravilhoso, porque a gente percebe que com uma ação, né, com material, a gente vai conseguindo, trabalhando em várias esferas e ressignificando, é isso, né? Acho que é o que a gente mais faz. Eu acho que é um trabalho nosso, né? O trabalho de olhar sempre em frente, né? E enfrentar essas possibilidades, não é verdade? Gente, uma salva de palmas para a Sabrina também, né? Eu acho que isso tudo, de alguma forma, ele também vem, né, nesse sentido aqui para Piracicaba, porque lógico que é uma mulher sensível do nosso secretário Carlos Beltrame, da liberdade que o nosso prefeito Luciano Almeida também nos dá para fazer cultura, né? Para entender o que é essa cultura e esse desbravamento mesmo, porque todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende sobre cultura. Não é algo tão simples, e a gente sabe disso. E aí é aí que mora aí que moram os nossos desafios, as nossas delícias, né? Mas para que haja esse direito à cultura, a gente essencialmente precisa abrir, né? Hoje, aqui em Piracicaba, o Engenho da Cultura, nós temos uma pinacoteca, nós temos um teatro, nós temos Bem-vindo ao Engenho, nós temos as ações que acontecem, né? Há 2, 3 semanas atrás, tínhamos aqui 6, 7 ações acontecendo simultaneamente aqui nesse engenho, estava uma loucura, mas aquela loucura que a gente fala assim, é isso. A gente está conseguindo abraçar isso tudo, né? E trazer possibilidades para dentro dessa diversidade. Na semana passada, do outro lado do rio, nós tínhamos a Festa do Divino, e aqui dentro do engenho nós tínhamos a parada LGBTQIA+. Né? Então, tudo isso faz parte desse olhar que a gente quer. E principalmente dessa descentralização também. O nosso maior desafio hoje é essa descentralização, é chegar aos bairros com qualidade, como o João estava falando na nossa conversa anterior, mas também nós entendermos o que nós precisamos e como nós precisamos levar, né, aos bairros, à periferia. É importante a gente saber disso, numa geração que a gente não pode perder de vista, que é essa criançada aí até 8, 10 anos. É um grande desafio dessa geração que está aí atrelada aos aplicativos, aos TikToks e tantos outros. Como é que eu chego até eles? Para que eu crie, né, um público, uma plateia, para que esse desdobramento aconteça. Como a Sabrina está fazendo com as escolas, junto às escolas, né, entendendo essa questão da cultura patrimonial. É com eles. Né? Então, o nosso desafio hoje, ele está em cima disso. Né? Dessa descentralização, de entender como isso acontece. Né? Tem um casozinho que nos alertou, né, há algum tempo atrás, quando nós trouxemos aqui uma determinada ação de cinema, foi uma ação linda, né? Mas que a criançada ficou muito mais encantada pela pipoca. Nós apresentamos lá no bairro, no bairro aqui da nossa periferia, e a criançada ficou mais encantada com a pipoca. Aí acendeu uma luz vermelha. Né? Como é que a gente vai mudar esse senso de direção?
Como é que a gente vai trabalhar? Então, hoje, muito dessas ações, nós trabalhamos com essa participação dessa plateia. Há uma necessidade que essa ação ela também seja interativa, para que eu consiga esse pertencimento sobre o que está acontecendo na frente deles. Não seja... Eu vou usar um termo que não é, mas vamos lá, depois vocês possam complementar e me corrigir, mas não dá mais para trabalhar essa passividade, de ficar ali só observando a ação acontecendo e absorvendo. Não existe mais isso. O tempo disso também mudou, né? Um pouco da psicopedagogia ali, né? Vamos começar com 15, 20 minutos essa ação. Depois a gente muda, na próxima intervenção nós lançamos com 25, 30. É dessa forma que a gente tenta conseguir. Agora, isso tudo a gente não consegue sem esse diálogo com os artistas e os fazedores de cultura também. Quando a gente chegou, a gente aproveitou esse período de pandemia, né? Nós começamos a receber muitos desses artistas aqui, né? Houve esse desdobramento de entender quem eram esses artistas, como eles estavam alocados, o que eles estavam fazendo. E quando chega a Lei Paulo Gustavo, isso se intensifica. Nós temos um cadastro que está sempre em atualização, né? A Lei Paulo Gustavo, como, né, foi colocado, ajuda muito nesse processo de entendimento, mas nós fizemos, ao todo, 15 encontros para Paulo Gustavo. 6 deles, 6, 7, 8 deles apenas nesse primeiro momento de entender o que precisava para os planos de trabalho. Depois os outros para a montagem dos editais. Todo mundo participou. E foi muito tranquilo, foi muito leve. Quando esses editais saíram, estava tudo certo. Estava tudo bem organizado, todo mundo já sabia o que era, como estava alocado, onde se inscrever, como se inscrever. Não? Então, essa conversa, esse diálogo, nos norteia. Né? Nos traz esse olhar mais amplo sobre como nós estamos ou como nós podemos trabalhar e com quem realmente, de verdade. Né? Nós abrimos as portas nessa gestão, vamos abrir literalmente as portas, vamos receber essas pessoas. Isso tudo faz toda a diferença nesse nosso trabalho. Lógico que nós temos os desafios, principalmente do Plano Municipal de Cultura, né? Que está aí, é uma lei, né, desde 2019, e que esse monitoramento que a gente estava falando anteriormente, que é mais complicado. Como é que a gente vai colocar isso, vai transitar, vai levar isso para frente, né? Se muito, né, ainda nos é necessário. Né? Lógico que é uma construção, então, nesse sentido, coletiva. Né? Lógico que a gente tem essa participação dos artistas, mas ainda a gente tem muito caminho a andar. Para quem não sabe, o Plano Municipal de Cultura são normas, né? É um projeto, na realidade, que nos encaminha para ações culturais até 2030. A gente conseguiu colocar muito daquilo que está ali sendo proposto, né? Mudar também, lógico que ele merece, logicamente, uma revisão, né? De 2 em 2 anos, merece uma revisão, mas eu acho que é o grande desafio. Eu coloco esse ponto aqui, eu acho que talvez até um pouco, né, de fomentar, pelo simples fato de que eu também tive num encontro de cultura há uns 2 meses lá na Unicamp, com o pessoal de Campinas e Limeira, onde existem polos da Unicamp, e essa foi a mesma colocação. Qual é esse desafio que a gente tem sobre os planos municipais de cultura e como a gente deve nos colocar a entender melhor ou a estabelecer facilitadores para que a gente consiga realmente levá-lo, né, à frente, né, ajudar que esse plano ele realmente ele caminhe de uma forma mais consistente e substancial. Né? Então esse é o nosso trabalho aqui em Piracicaba hoje. Eu acho que a gente tem essa
esse olhar abrangente. Eu acho que a gente conseguiu ali também trazer essas possibilidades, né? Dar acesso às artes plásticas através da Pinacoteca, o teatro. 90% hoje das ações aqui em Piracicaba, eu não sei no município de vocês, mas 90% dessas ações são gratuitas à população. E isso faz toda a diferença. E sabe qual é a melhor disso tudo? É que o público comparece. Isso que a gente está muito feliz, né? O público está comparecendo, né? Isso nós ficamos muito gratos a esse público que está aí, né? Público que já existia, o público que está se formando, né? Aqui é uma cidade cultural, historicamente com muita cultura. Descobrimos esses dias no lançamento de um livro que até tem coparticipação da secretaria, que nós estávamos na Semana de Arte Moderna de 22. Os artistas se reuniam aqui em Piracicaba. Nós não sabíamos, quer dizer, não sabíamos. A grande, né? Essa informação ela não era aberta. E foi lançado um livro lindo que conta um pouco dessa história. É interessante a gente saber disso. Isso faz uma diferença, né? Significativa para o nosso contexto cultural. É um pouco disso, né? Quis colocar um pouco desse painel diverso aqui, né? Com meus colegas. Antes, eu acho que a gente tem um vídeo da TV, né? Vamos apresentar? Contar um pouco para vocês só como é que a gente fez a política pública, estabelecendo como metas, prazos, para não ficar só na discussão. A gente foi colocando prazos, fizemos simplificadamente, traçamos, né, um plano simplificado, onde o bom feito é melhor do que o perfeito. E chegamos às nossas metas. Então, a gente estabelece metas por semestres, por trimestres e por ano. Então, a política pública acabou se revelando, pelo menos no contexto do audiovisual da TVTEC, transformado em conhecimento, em cursos, em qualificação, e chegamos aqui. Só para vocês terem uma ideia, a vaga nossa, ela custa hoje, que ela é gratuita, mas ela custaria no mercado em torno de R$ 530, fazendo aí vezes 35 mil vagas, quanto que isso dá de retorno de impacto. E os cursos nossos, eles são entre R$ 1.800 a R$ 3.000, um custo que as pessoas estariam pagando aí no mercado. Então, isso tudo aqui é meta de um time, evidentemente que é um time engajado, um time que norteia, né, as suas tarefas e os seus processos, e que a gente consegue chegar em ótimos resultados. Senão, sem a equipe, a gente não chegaria em nenhum desses resultados. Então, apresentar para vocês aqui quem somos, o que fazemos, o que produzimos, onde chegamos e o local de trabalho. É tudo muito rápido, tá?
A gente colocou um pouco de capricho lá, um pouco de cor na prefeitura. Mudamos um pouco o conceito. É isso. Obrigada. Eu acho que espaços como esse, né, que a gente acabou de ver, nos inspiram profundamente, né? Nos inspiram essa transformação. Acho que todos nós colocamos, né, dentro dos nossos discursos aqui, nós colocamos as transformações. As políticas públicas, elas necessitam que essas transformações elas aconteçam de uma forma sempre efetiva, né? E que quem esteja à frente da cultura consuma cultura, goste de fazer cultura, que é o amor, né? A política pública ela só vai continuar existindo, vai continuar crescendo, se revendo, como fala? Vocês usaram o termo de ressignificar, desculpa, da ressignificação, se pessoas que gostam de fazer cultura, que consomem cultura, estejam à frente disso tudo. Ela estava me relatando aqui que esse espaço, já relatou no início, desculpa, que esse espaço estava para ser desativado. E um desses galpões só tinha entulho. E daí a gente vê tudo isso acontecendo dessa forma, né, sendo oferecido à população. É sensacional, é transformador para nós que estamos nessa plateia, para você que está em casa e para todos nós que estamos aqui também à frente. Não é verdade? Acho que a gente já está quase no final, né, Nunes? Sim. 2 minutos para cada um, você vai me dar ou não? Sim. Lá, ele entrou aqui. Fala, Nunes, por favor. Lembrando que todo o evento está sendo transmitido pela plataforma de streaming Todo Display, é só acessar o site. Agora a gente vai abrir para perguntas, eu vou pedir para o Maurício acender a plateia, e aí quem for fazer a pergunta, eu vou até vocês, fala o nome e direciona a pergunta, ok? Alguém? Por favor, vamos fazer perguntas, não se acanhem. Nós estamos aí, Rubinho, vai. Muito bem. Rubinho Dávila, grande compositor, grande intérprete do nosso Piracicaba. Obrigado pela presença. Obrigado gente. Eu não sei se vocês olharam do outro lado da margem do Rio Piracicaba, tem uma fábrica abandonada, a Fábrica Boys, que foi criação do grande Luiz de Queiroz. Eu vi a Fábrica Boys nesse projeto aí da TV que foi restaurada, que ia ser desativada. Cara, eu vi a Fábrica Boys com esse mesmo tipo de atividade e produtividade. Está pronta lá. É só... né? É isso que eu queria. Não é pergunta nenhuma. Não, está certo. É que a fábrica... Eu entendo a sua colocação, obrigado. A Fábrica Boys pertence a esse conglomerado aqui em Piracicaba, para quem não conhece. Minha avó e minha mãe trabalharam na Fábrica Boys, né? E hoje tem um projeto, que eu vi esse projeto também, porque o espaço ele não é público, ele é particular, né? E que existe hoje um espaço para se transformar em prédios, né? Orientando também
e respeitando, né, alguma, como fala, a arquitetura que existe lá, enfim, tem todo um projeto que eu tenho ali apenas uma visão breve do que está acontecendo. Mas é uma ideia. Eu acho que tudo é uma ideia, né, Rubinho? É o processo. E isso é muito bacana. Da mesma ideia que desse galpão, que era um galpão de estoque de açúcar, Exato. se transformou num teatro, né? Meu avô trabalhou aqui. Meu avô também. Olha lá. E isso é muito interessante. Eu acho que essas ideias, elas são importantes. Porque eu acho que, assim, sempre é importante que a gente coloque, né, o que nós pensamos sobre uma transformação, uma ressignificação de espaços. Mas eu acho que, acima de tudo, o que você falou agora é do quê, exatamente. O que vai se transformar em quê? Né? O mercado vai se transformar em quê? No espaço cultural. Esse espaço de vocês vai se transformar numa escola de TV, de cinema. É disso que a gente precisa começar a dialogar. Né? Não simplesmente, não pode, não vai. Porque há uma discussão muito grande aqui em Piracicaba hoje em cima disso, tem todo um conflito ali de ideias, enfim, né? E a gente entende isso tudo, né, como secretaria, né? Mas também a gente também tem esse outro lado por ser um espaço particular. Né? Mas eu acho que é uma ideia para se colocar sim, Rubinho. Perfeito. Que pode ser tombado e repetido para a comunidade, né? Além de, em detrimento de construir 4 torres de alto luxo, aí, sim, enfim. Tá bem. Eu penso no coletivo, né? E atuo no local. Gosto dessa frase do John Lennon. E queria dar os parabéns a todos vocês e bem-vindos, venham sempre para Piracicaba. Muito obrigado. Obrigado, querido, pela contribuição sempre pertinente. Obrigado mesmo. Temos mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta. Meu nome é Marta. Queria parabenizar todos e, assim, consegui hoje sentir que a gente está num super caminho com pessoas como vocês na área da cultura. Eu sou socióloga e acredito mesmo que essa coisa do amor ele é muito forte para quem está nessa área, mas tem uma fala que eu gostei muito de todos, aliás, mas em especial quando vocês falam de que precisa um trabalho muito longo para se fazer uma cena, né? Ela, com 27 anos, consegue mostrar isso e a gente imagina o quanto você deve ter trabalhado para chegar a ter esse visual do empório dentro de um empório cultural dentro de um mercado municipal. E outras áreas que passaram por aqui. Então, era mais isso para dar os parabéns e não desistam. Muito obrigada. A gente continua nessa, porque é isso que faz com que a gente esteja numa cidade, em um espaço lindo como esse, permanecer com toda a história que ele tem e outros espaços pelo país inteiro, né? É mais isso, só um pouco mais falar dessa. Eu queria saber essa dedicação de vocês esse tempo todo. O quanto ele faz a diferença para a instância pública. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu assim, quando eu assumi, quando eu falei, o prefeito, né, me deu o cargo de secretária e me deu esse desafio, a gente começa a pensar assim, todas as formas que a gente pode e deve fazer, mas nunca esquecendo de que tudo tem as leis, né, as burocracias. Então, assim, como hoje, como o João falou, você levar um evento de qualidade dentro de uma lei que muitas vezes te limita a você escolher, né? Porque o escolher, às vezes, ele dentro de um processo licitatório, ele é feio, ele é errado, né? E então a gente tem que achar 1000 justificativas para a gente falar, eu quero aquela banda, eu quero aquele ator, eu quero... E aquela pessoa precisa apresentar uma série de documentos e coisas para dizer que ela sabe fazer aquilo, que ela é a melhor naquilo. Então, é um pouco injusto isso. E essa foi uma preocupação também. Então, se a gente vai pegar um espaço que ele é tão significativo para, né, o mercado municipal, é um dos marcos em toda a cidade, né, como um centro histórico, enfim. E você ressignificar
com uma ação cultural, né? Então, a primeira coisa mesmo foi o nome. Então, porque empório tem a ver com, né, o mercado, com vender, né, que são coisas antigas, a venda, o empório. E o empório cultural, porque ali acontece tudo, né? Então, assim, a gente pode levar os artesãos, a gente pode levar uma degustação de cachaça, que é artesanal, que é do município, a gente pode levar música, a gente pode levar uma feira orgânica. Então, é um grande empório onde a cultura acontece. E aí, volto a dizer, o desafio é como fazer isso de uma forma com qualidade, né? Para que o público que esteja lá ele possa sentar com eu sempre costumo dizer que quando você faz evento, uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu vejo uma família no evento, né? Então você vê criança, você fala, essas pessoas saíram de casa, elas estão se sentindo seguras aqui. Eu só levo os meus filhos no lugar onde eu me sinto segura, né? E isso tem a ver com o município, com segurança pública, com aquilo que você está oferecendo. Então, hoje a gente percebe isso. Então, são pessoas idosas. Então, a gente leva a orquestra do ano de viola caipira, as pessoas vão até lá assistir, a gente leva uma banda de rock, lota, né? Então, é muito bacana isso. Então, nesses desafios, a gente vai encontrando caminhos, como eu falei. A gente vai dirigindo e, ao mesmo tempo, trocando os pneus do carro. Vamos lá. Bom, a dedicação realmente tem que ter esse amor, eu acho que é um amor mesmo. E, no caso, quando a gente, no meu caso, que venho de uma formação de ser músico, de ter essa vivência, fica mais fácil de você amar mais ainda, né? Mas, assim, você tem que contar dentro do seu trabalho. Então, como ali eu tenho o meu chefe, vamos dizer, que é o Marcelo, que é o secretário, que tem uma relação de confiança, né? Aí a gente tem uma equipe que a gente foi desenvolvendo também através de um processo humano de conversa, a confiança também ali de trabalho. E em casa, né? Minha esposa e meu filho estão ali, Fabiano e João, que sabem da minha ausência nesse sentido, porque a gente trabalha durante o expediente e quando ninguém está no expediente, que a gente trabalha à noite, a gente trabalha no final de semana e feriado. É claro que tem um lado de você que não queria trabalhar, mas tem o lado que você quer também. E às vezes é difícil quem está do lado entender isso, né? Então você tem que ter essa compreensão, porque você gosta daquilo, você quer que aquilo aconteça, né? Isso que eu passo para a equipe. Eu falo assim, não adianta você dizer que isso aqui era do outro e que não deu certo. Às vezes era do outro, mas se não der certo, você faz parte disso. O evento tem que dar certo, aquela ação tem que ser bacana, né? Então, eu penso que é isso que você tem que ter, esses apoios, essa compreensão de quem está perto, né? E é muito recompensador, né? Quando você vê que o trabalho é coletivo, né? Isso, só dizendo dessa questão dos critérios, né? É muito o que a gente sempre fala com o Conselho de Cultura, né? É dizer assim, nós temos que ir no edital e nós temos que estabelecer critérios. A lei exige que a gente estabeleça critérios. E aí todo mundo acha que isso é meio fácil, mas imagina, no campo das artes, você tem diferenças para cada área, é infinito. Tem um artista que é um iniciante, tem um artista que ele já tem uma estrada, mas ele trabalha num aspecto, o outro trabalha de outra forma. Como você faz para que todos tenham o seu espaço? Isso, em termos da legislação, é muito difícil, né? Porque você tem um artista notório, que ele é conhecido, ele tem uma história, uma trajetória, mas você às vezes não tem esse artista tão com uma carreira desenvolvida, mas que merece o seu recurso público, o seu espaço. Então, trabalhar com isso é o diálogo também daí com a classe. Eu acho que a gente, como foi falado aqui sobre a questão da Paulo Gustavo, nós trabalhamos, e Aldir Blanc, né, nós trabalhamos, o Conselho nos ajudou muito em reuniões com pessoas comprometidas, olhando para o coletivo, estabelecendo os critérios conjuntamente para os editais. Então, toda essa visão, nós também temos que ter essa humildade, né, do poder público não querer achar que nós fazemos a gestão, então acabou. Ao mesmo tempo que é o artista entender que a gente tem limitações e que a gente também vamos até um certo ponto, né? Então, é esse caminho. Mas eu me sinto feliz, né, com as escolhas que eu fiz, com a satisfação pessoal que eu tenho em trabalhar com a cultura agora na gestão, como músico. Para mim, as experiências que eu tive ao longo da vida, eu não teria, acho que talvez não seriam tão preciosas como se eu tivesse escolhido outra área. Obrigado, João. Temos, acho que, mais uma pergunta na Vamos plateia. lá? Temos duas. Duas perguntas.
1 minuto cada um para responder, hein? Pelo amor, senão nós extrapolamos. Vamos lá, Robert. Robert Capretti, também, o nosso diretor do MISP, Museu da Imagem do Som. Coordenador, desculpa. Robert, com você, querido. Bom dia a todos. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E aí eu tenho uma coisa em comum temos caminhos em comum, que é o Glauber Rocha, que me norteia assim, pela vida do audiovisual e do cinema. E aí, mas eu vou colocar uma provocação aqui em relação a que a Mônica colocou. E por 20 anos eu estive em uma universidade, Maurício foi aluno lá, eu também estive trabalhando lá por esses 20 anos. Nos últimos 6 anos fui coordenador de laboratório e coordenador da TV universitária, da TV Unimep. E ali, assim, esses espaços foram se morrendo, foram se acabando, e aí, há 3 meses eu fui desligado, e fui o último a sair e fechei as portas. E aí, vendo esse projeto de vocês, e vou tentar entender como que lá é um espaço privado, mas como que dá para fazer essa junção entre espaço privado e público, para tentar, e aí o Rubinho coloca aqui a Fábrica Boys, que é um espaço que teria que ser, tem todo o processo burocrático e tal, mas ali nessa universidade tem um espaço pronto. Então tem equipamentos, e aí esse espaço ficou lá. Essa universidade ainda existe, e ainda tem 2 cursos lá, antes tínhamos quase 30 cursos lá em toda a universidade. Os cursos de comunicação, eu atendia 6 cursos da área de comunicação, que é jornalismo, rádio TV, cinema, e aí, assim, esses cursos foram se acabando. Mas o espaço continua. Como o poder público pode interferir nesse espaço privado? Há essa possibilidade, há esse espaço de diálogo, e entendendo também que a universidade está numa recuperação judicial nesse momento, e que vence em 2025, final de 2025. Entendemos que, nesse período, a gente não pode fazer nada, né? O processo não pode... Mas, terminando esse processo, talvez há uma possibilidade do poder público interferir nesse local, né? Bom, é isso aí. A pergunta, então, é para a Mônica. Robert, tudo bem? Já quero te cumprimentar e dizer que eu vi você limpando com todo carinho os projetores ali, enfim, isso já encantou quando a gente chegou. É a nossa praia. Bom, primeiro dizer para você, eu queria responder, vou tentar responder, ser breve, mas eu queria dizer o seguinte, que eu acho que quando você ganha, ou você é convidado a trabalhar na gestão pública, você precisa gostar de gente. Se você não gostar de gente, não é o seu lugar. Não é? Outra coisa, o tempo meu ou o tempo da minha equipe não é o tempo das pessoas que precisam usar o espaço. Então, eu trabalho com o tempo das pessoas que precisam utilizar aquele espaço, aquele recurso, aquele serviço. Então, a gente trabalha para as pessoas, para o coletivo, não trabalhamos para nossa própria vontade. É por isso que as coisas acabaram acontecendo de uma forma positiva. Respondendo para você, eu acabei de assumir a diretoria da Associação Brasileira de TVs Universitárias, a BTU. Eu acabei de assumir, junto com o Chico. Agora. Exatamente. Então, fui convidada e eu acabei de assumir como diretora financeira. Bacana. Eu vou dizer para você o seguinte, é uma pena, primeiro, que a Unimep esteja com o seu laboratório, o seu parque de audiovisual, digamos assim, sendo esquecido, não queria falar sucateado. Fazer TV é algo difícil. Por isso que a TV educativa em Jundiaí foi transformada numa escola. Você precisa ver custo e recurso. A gente tem um sonho, enquanto jornalista, de fazer TV aberta. A TV aberta ela é uma Mitsubishi, que ela precisa, é uma Ferrari que precisa de um pneu X, uma gasolina X, ela não pode funcionar com qualquer pneu. Então, o poder público, muitas vezes, a faculdade, a reitoria, a gente tem o sonho como jornalista. Por isso que eu desci alguns degraus para ser gestora só. Porque, como jornalista, eu também gostaria de ter uma TV aberta e fazer uma TV aberta, mas custa caro, custa muito caro. Eu precisei descer muitos degraus para a gente ressignificar e abrir uma escola. Mas, como escola, eu impacto a população, eu ofereço para a população. E o conhecimento é algo que ninguém vai fechar.
Você não fecha uma escola, você fecha uma TV, mas você não fecha uma escola. Não é? Então, eu acredito que é possível fazer uma parceria. Por exemplo, nós vamos começar uma parceria agora com a Universidade Anchieta, porque ela não tem um laboratório como a gente. Não é? Eu também não quero ser uma universidade, não quero lidar com o MEC. Nós queremos apenas pegar esse aluno que está saindo 6 meses da faculdade e transformá-lo em 3 meses para o mercado de trabalho. Em 3 meses, passando pelos nossos cursos, fazendo as nossas trilhas, ele vai para o mercado de trabalho para ser contratado, com uma MEI individual. E é possível ser. Então, a gente vai fazer essa parceria com a universidade, o poder público. Nós somos 100% público. Não existe recurso privado dentro da Fundação TVTech. Então, a gente tem aluno aí abrindo sua produtora. Então, o que precisa? Precisa de um acordo, da boa vontade primeiro, de se sentar na mesa e fazer uma discussão, entendendo que não é meu e não é seu, mas ele pode ser usado para as pessoas, para os alunos, para o conhecimento. Então, eu acredito que é possível, sim, fazer uma parceria do poder público com a universidade, principalmente nessa questão de audiovisual. Né? O nosso custo hoje, por ano, 10 mil vagas. O meu curso, por ano, para eu colocar professor, quem trabalha com gestão sabe, é em torno de R$80 mil. Eu digo para você que R$80 mil a gente consegue fazer. 10 mil vagas em aulas. Então, é diferente de você ter um estúdio de uma TV aberta que vai custar quase que 2, 3 milhões por ano. Você tem que ir para aquilo que você tem condições de fazer. A gente precisa enxergar isso com muito critério e muita boa vontade. Então, respondendo, possível, sim, fazer esta parceria. Boa vontade entre o poder público e a universidade. Obrigado. Agora a gente tem a última pergunta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Joel, eu sou um professor aposentado. Sou um mineiro que nasceu de parto lá no interior de Minas, moro há 50 anos aqui. Eu sou ator, eu sou contador de histórias. Já vi que estou contando histórias. Mas eu queria parabenizar vocês, o Maurici mesmo. Esse jovem visionário, ele é um construtor de pontes. E para vocês também, parabéns para vocês. Vocês são construtores de pontes. Eu sou apaixonado pela cultura, porque eu venho da terra. A cultura para mim é cultivar, é revitalizar. E quando você fala de cultura, você está falando de, assim, vai de encontro à desumanização. Eu vejo a cultura assim. Então, é difícil fazer cultura? Sim. Mas eu tenho muito medo quando a gestão pública ela começa a reduzir essa visão sobre a cultura. Porque quando a gente não pensa a cultura, você vai esquecendo a cultura, as tradições, você vai dando espaço para o extremismo, sabe? Alguém vai assumir esse espaço. Então, eu só queria deixar essas palavras de agradecimento, que eu sou apaixonado pela cultura e acredito nesses construtores de pontes. Cultura é respeito. As pessoas fazem a pergunta, quem sou eu? De onde eu vim? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Palmas. Obrigado pelas palavras. Acho que é isso. Você sintetizou. Nós somos construtores de pontes. Com você, Nunes. Bom, agora a gente vai encerrando. Gostaria de agradecer mais uma vez a Mônica, Maurici, o João e a Sabrina. A contribuição de vocês é muito importante. Agradecer a vocês pela presença aqui hoje. A contribuição também de vocês é muito importante. Agora a gente faz um intervalo, a gente vai para o almoço, volta 13h com o painel Coprodução Regional. Lembrando mais uma vez, toda a transmissão
está sendo pela Todos Play. Muito obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas para eles, por favor.